Como entender o livro Assim Falou Zaratustra de Nietzsche. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Nietzsche decreta a morte de Deus. Não existe significado para viver a vida. O homem é responsável pelas criações de tudo, de todas as formas de valores. Não se deve mais ser submisso. Acabou-se o conceito que se refere tu deves, para dizer eu quero e posso querer. Porque o homem é o criador de tudo. Portanto, a mentalidade cristã de homem precisa ser superada. Esta é a grande proposta de Zaratustra. Nietzsche criou uma metáfora a respeito de Zaratustra, como se ele fosse procurar seus companheiros, com o objetivo de fazer um grande esclarecimento a respeito do próprio homem. O livro mostra Zaratustra despedindo de cada um dos seus amigos. Pede a todos que reneguem a si próprio, pois pode ser um vigarista, alguém que deseja enganar, quando o grande objetivo seria levar o homem à liberdade. Por fim, mostra que seguir Zaratustra é o único grande objetivo da vida. Mas não se segue Zaratustra seguindo os seus próprios ensinamentos. Quem desejar aprender sua sabedoria tem que renunciar a si mesmo. Esta é a condição para ser seguidor de Zaratustra. Zaratustra percebe que sua doutrina está sendo destruída por outra filosofia religiosa. Trata-se do cristianismo. Ele vai novamente à montanha para ensinar o grande significado do amor como sentido da vida. Afirma que todos os tipos de sofrimento fazem parte dessa vida, mas que nenhum sofrimento tem razão de ser. Porém, é da natureza da mecanicidade da vida sofrer. Não tem como não sofrer, ensina sabiamente Zaratustra. Ele diz que o sofrimento não leva a priori nenhuma recompensa. Sofremos porque é da lógica da natureza a sua própria degeneração. Tudo que nasce pelo processo de evolução surge para mudar, para deixar de ser o que era antes. O mundo é um eterno deixar de ser. Só não deixa de ser aquilo que antes nunca fora, nunca tivera a oportunidade de existir. Explica essa lógica aos seus discípulos. Ele pregava sua doutrina na montanha, porque o mundo urbano não teria sabedoria para entender o significado dos seus ensinamentos. A vida é o momento, dizia o sábio filósofo. Ou aqui, agora, nada vai além dessa possibilidade. Buscar algo além disso, explicava Zaratustra, é desejar construir a ilusão pela imaginação. Qualquer coisa que vai além da realidade presente é apenas o nada. É triste saber que a existência não tem sentido, mas devemos buscar a verdade, mesmo que ela seja dura demais. Continuava, com efeito, o grande profeta. Dizia ele, a humanidade precisa escutar, sobretudo assimilar a minha doutrina, que na sua essência é muito simples. Consiste no seguinte aspecto: na vida nada é definitivo. Seu caráter fundamental é a transitoriedade. Nada é fixo. Não é possível dar significado à existência. Isso aqui dizia Zaratustra aos seus discípulos.
A vida é apenas um momento temerário que causa medo e espanto. Mas devemos encarar tudo isso com sabedoria e desprezo. Ele procurava destruir os sacerdotes por serem inimigos da sabedoria. São mentirosos de plantão, aqueles que envenenam a vida, destroem a liberdade. O único Deus é aquele que veio para deixar o homem ser o próprio homem. Ataca a ideia daqueles que dizem ser aqui um vale de lágrimas, como se a recompensa viesse depois da vida. Esses mentirosos do verdadeiro espírito, que não é a alma, mas um conceito de liberdade, são os inimigos de Zaratustra. Proíbe o surgimento do super-homem. Então, o grande profeta, que é a figura do próprio filósofo, o Sr. Nietzsche, a profecia vem mostrar que o homem deve vencer a si mesmo e que este combate não tem fim, nem mesmo descanso, é interminável. O grande inimigo que deve ser vencido, em primeiro lugar, é a filosofia de Platão, as ideias de Santo Agostinho, posteriormente a exegese tomista aristotélica, como também o iluminismo cartesiano, pelo menos em parte. A superação da filosofia, de certos tipos de filosofia, é a condição prévia para o surgimento do super-homem. Desse modo refletia Zaratustra, que dizia ser o novo Deus, mas que não teria nenhum poder a não ser mostrar esse grande significado ao homem. O cristianismo é uma doutrina oportunista. Do mesmo modo, os ensinamentos da filosofia de Platão, as elaborações dos santos padres, são manipulações da mentira, como se fossem verdades. Aproveita da fraqueza humana, do desespero do homem, por entender que está sozinho, que não é possível encontrar nada que possibilite sustentação na própria existência. O mundo é a mais absoluta ilusão, prega o profeta. Deus, mesmo se ele existisse, seria inútil, porque o mundo obedece apenas suas leis. Nada pode alterar uma lei natural. A matéria realiza o princípio da degeneração. Nenhum homem poderá alterar esse princípio que leva naturalmente à morte. Por esse motivo que o homem é fraco, percebe o seu nada, e que ele, em sua existência, sabe que não tem futuro, desesperadamente aceita a falsa profecia dos sacerdotes, que justifica uma vida além. Buscam os fundamentos de Platão para desenvolver a elaboração da ressurreição ou da reencarnação, dando ao homem um falso ponto fixo no qual pode fugir da sua própria realidade, entendendo que a vida é a outra vida. Como se existisse de fato um Deus real e bom, como isso livra-se do seu desespero. Esse é o falso homem. O homem verdadeiro é aquele que entende que o mundo não tem nenhum significado para a sua existência e que viver é a mais absoluta perda de tempo, explica Zaratustra. O profeta verdadeiro
formula sua grande doutrina do eterno retorno de todas as coisas. Tudo volta a ser exatamente como era. A matéria voltará, mas o espírito jamais. Isso porque a alma é uma ideologia. Não tem nenhuma existência real. É confundida com a linguagem, como se o homem fosse diferente das demais espécies do ponto de vista da biologia. O tempo, nessa acepção, também não existe. O grande fundamento, tudo que existe não teve início, como também, logicamente, não poderá ter fim. Tudo é como um grande caminho. Suas etapas magníficas só poderão ser compreendidas na metáfora do instante. O tempo, com efeito, é apenas um momento. Isso significa que o passado até pode existir como formulação do momento, mas o futuro é uma grande ilusão. O homem é apenas seu instante, a alienação desse tempo que é permanente. Nessa compreensão epistemológica, os verdadeiros sacerdotes são aqueles que admitem a grande profecia do zoroatrismo. Único ponto fixo, segue-se uma ideia infinita para trás e para frente, sendo o momento onde tudo se encontra assim desta forma. Tudo que já aconteceu vai acontecer de novo. Isso numa perspectiva infinita. O mundo é eterna repetição. Tudo isso refere-se ao campo da matéria e não da alma. O eterno retorno é um grande pesadelo. O profeta mostra sempre um aspecto terrível que assusta o homem frágil. A ideia de repetição, que é o princípio da vida, mas não a ideia da individuação. O homem, em particular, não tem nenhuma razão de ser. É apenas a espécie. Zaratustra apresenta o nada da alienação, aquilo que não tem razão de ser, o que é mortífero, mas também, por outro lado, prega a profecia da suprema afirmação. A existência como é, sem finalidade, retornando para a realização do seu eterno nada. O homem tem que realizar sua liberdade porque o retorno, ou seja, a replicação da matéria, tem como função a realização extrema do niilismo, ou nada sem sentido, também é eterno. O homem retorna a essa terra, a esse sol, como também a outras espécies, não com a finalidade de realizar uma nova vida. Diz o profeta, tudo é exatamente velho. Todos nós retornaremos, mas não para sermos nós mesmos, porque não somos. A grande finalidade é realizar novamente a mesma vida, idêntica em tudo. Tudo que existe, diz o profeta. Voltamos para ensinar outra vez. O eterno retorno. Estamos aqui com esse objetivo, compreendermos o significado da volta, para dizer outra vez ao homem, a única finalidade da existência é a busca contínua da construção da sua liberdade, na criação do super-homem, livre dos mecanismos de alienação, e para tal tem que libertar-se imediatamente do cristianismo e da filosofia de Platão. Na última parte do livro, os homens supostamente superiores vão à procura de Zaratustra. Todos tinham perdido o sentido da existência.
à procura de uma nova filosofia. O que Zaratustra apresenta é a doutrina de Nietzsche. Nela está a grande esperança para o surgimento do novo homem. Eles não estavam preparados para a nova doutrina. Entende que Deus estava de fato morto, mas busca adorar em lugar de Deus um jumento, como se fosse a encarnação de Zaratustra, pois o jumento, no idioma alemão, é aquele animal subserviente que sempre diz sim, vive uma vida totalmente renegada. Esse é o fundamento do cristianismo. Nesse momento surge um leão com toda a sabedoria. Desta forma descreve a metáfora. Coloca os homens superiores em fuga, o que significa que o novo homem jamais poderá renascer das cinzas da cultura oficial. Naquele tempo em que o livro foi escrito por Nietzsche, significava que deveria ser superada a doutrina do cristianismo, com os fundamentos da filosofia grega, do movimento platônico. Quem sabe o novo homem será apenas uma anunciação para o futuro. Desta forma imaginou Zaratustra. A filosofia de Nietzsche é a grande semente plantada. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.